Braulio da Silva Machado, Alessandro Álvaro de Rocha, Cleber Luciano Gil e Rodrigo D'Alonso Ferreira é o quadro, a equipe de arbitragem que apitou Internacional e Goiás. Goiás Internacional 0-0 nesse último fim de semana pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. E por que eu estou falando isso? Porque a CBF divulgou de forma oficial o áudio do VAR em lances capitais de Internacional e Goiás, Goiás Internacional. Porém, o lance capital que a gente estava esperando, o VAR não divulgou. Vou trazer aqui para vocês também informações. O Internacional muito perto de trazer um lateral esquerdo. Que história é essa? Mas o Inter volta a treinar na manhã, na tarde dessa terça-feira, treino que teve boas notícias. Tudo isso muito mais aqui nesse vídeo de Inter. Antes, eu peço que tu te inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação e deixe o teu like para tu não estar perdendo nem conteúdo do Colorado, tá certo? O Internacional perto de anunciar um lateral esquerdo. Isso mesmo, lateral esquerdo, reforço. Mas até a janela não está fechada? Sim, a janela está fechada, mas para jogadores que estão livres, sem contrato nenhum, podem fechar com qualquer time, assim como o Hugo Malo fechou, não tinha mais contrato com o Celta de Vigo e fechou com o Colorado. É essa situação de Dalberto, jogador lateral esquerdo de 29 anos, com passagem pela Inter de Milão e até o final do ano passado estava no Cagliari, jogando lá no Cagliari. Ele é lateral esquerdo, tem aqui 29 anos, com passagem pela Inter de Milão, estava por empréstimo até o final de 2022 para o Cagliari lá na Europa. Ele tem como início de carreira, começou na categoria de base do Fluminense e também do Flamengo, estava com contrato até junho deste ano, ou seja, até junho deste ano ele estava jogando e agora está livre no mercado, livre, leve e solto para assinar com qualquer clube. São Paulo, Flamengo, outros times já tiveram interesse, sondagem no jogador, mas a informação do Wagner Martins dá conta de que o Internacional, o time está mais perto de fechar com o atleta Dalberto, de 29 anos. O Internacional considera que o Tão Lara não é uma boa posição para o René. Inclusive, a gente tem informações de bastidores aqui que o técnico Eduardo Cudê também não está gostando muito da improvisação de Carlos De Pena ali na lateral esquerda e pela necessidade o Internacional vê que tem que trazer uma reposição para o René e Dalberto, lateral esquerdo de 29 anos, com passagem pela Inter de Milão, recentemente pelo Cagliari da Itália. É um jogador que interessa, que pode reforçar e ajudar o Internacional na sequência do Campeonato Brasileiro, tá certo? O Internacional na bronca com o VAR, na bronca com a arbitragem. Você lembra que eu falei aqui para vocês, né, sobre alguns nomes? Braulio da Silva Machado, Alessandro Álvaro Rocha e Cleber Luciano Gil e Rodrigo D'Alonso Ferreira. Essa é a equipe de arbitragem que apitou Goiás Internacional pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro nesse último fim de semana, nesse último sábado. Braulio da Silva Machado, inclusive árbitro FIFA de Santa Catarina, Alessandro Álvaro Rocha, árbitro da Bahia, Cleber Luciano Gil, árbitro de Santa Catarina, e no comando do VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Olha esse lance aqui que a CBF divulgou de forma oficial, o áudio do VAR. Qual o lance que a CBF divulgou de forma oficial, rodando na tela para vocês, eu vou analisar junto com vocês. Vamos lá! Esse jogo, tá? Foi nesse fim de semana, 2 jogadores do Goiás foram expulsos e um do Internacional, que foi o Luiz Adriano. Essa confusão foi no finalzinho da partida ali já, tá? Já estava no finalzinho do segundo tempo, enfim, o Luiz Adriano substitui o Ener Valencia, toda essa confusão, camisa 13 do Goiás segurando o Luiz Adriano também encarando o jogador adversário, chega o Luca ali e tal. Começa pode seguir, brother. Exato, ele tá com o braço nas costas do defensor, do atacante, tá? Pode seguir, já checado. Põe por essa aqui pra mim, pela com vocês. Perfeito. Aí, cartão amarelo. Ele tá com o braço de referência, agora gira pra cá. Não, já chegou, a tá chegado, pode ir. Tá aqui, ó, tudo limpo. Segundo amarelo. Segundo amarelo, tá? Agora deixa eu ver o número 2, volta. Quero ver essa entrada. Aí, lá, não. Fica aí. Segura. O 9. Fica vocês aqui. Vermelho pro 9 e pro 3 também. Isso.
Calma, dois. Tá, segundo amarelo, né? Surreta, vai. Amarelo, Vai, dois. tira, vai, tira. O 2 do Goiás, segundo amarelo, beleza. Sai, o 3 tá aqui, sai, sai. Considerando, Não, tem. Essa confusão toda entre o Você tá vendo? Goiás do Goiás, enfim. Sai, pode usar os dois. PG mostrando que é 23. Luiz, você aqui. E você? Sai. É os dois, sai. Sai. O 23 empurra. Você, Luiz Adriano e o... Já saiu. Olha, o 10 ali, ó. Ele já tá expulso, sai. Ele já tá expulso. Tá, o 23 empurra. Vai. Eles se pegaram. Acertar, professor. Pegaram, Não, já não vai. fecha assim agora não. explicar nada, professor. Tá, o 10 tá aqui, ó. Eu não tenho como E o explicar Luiz nada. Adriano. E aí os dois aqui, ok. O 9, ok. Já saiu lá. 3 do verde, Sai. 3 9 do do verde. vermelho 9 do e vermelho. o 2 do verde. Tá. O 3 do verde foi Qual é, aquele qual que é? tava com o braço pegado no Sai, ombro, sai, né? Tira, Essa é tira. a leitura do áudio do Tem VAR. uma agressão, Bravo. só empurra, empurra. Todo mundo tá em pé aqui, ó. Tem que sentar. Sai, vai, vai. Vamos lá. Tudo resolvido, pode ir, vai. Vai tudo Vai. bicho, vai tudo E bicho. os áudios do Não, VAR podemos? a partir daí. É, Aqui, ó, obrigado, viu? só aqui Vai fora. sentar, Dá por favor. Não, mas 5 separa. segundos. Não, o tempo tá Vai parado. sentar, por gentileza. Aqui nada passou. Cartão pro Nada Thierry passou. Corrível. Tá. 3. Braulio, todo mundo em pé aqui, ó. O 2 ok, Tudo bem? confirmado. O segundo cartão amarelo. Vamos sentar, ok? O 9 3 do Goiás e o 9 se pegando pelo pescoço, pela camisa, perfeito. se puxa com Confirmado. força. Pode seguir. Tá? Tudo ok, Braulio, confirmado. Tá. Pega esse tempo parado aí, Então tá? é isso, gurizada. O Internacional na bronca com a CBF. Por quê? Inclusive, o vice-presidente de futebol do Internacional, Felipe Becker, anunciou que vai sim no Rio de Janeiro, vai sim na CBF reclamar por esses lances e outros lances que o Internacional se sentiu prejudicado. No entendimento do Internacional, faz muitos jogos que o Inter vem sendo prejudicado por lances capitais pela más decisões da arbitragem, e a pergunta que se fica é: se tu entrar lá no site da CBF, tu vai ver que esse é o único lance que o VAR anuncia ali o áudio de forma oficial. E por que o lance que o Ener Valencia foi derrubado na área ainda no primeiro tempo, esse lance não foi checado e não foi divulgado o áudio por parte da CBF? Essa é a pergunta que se fica e eu quero que vocês deixem comentário aqui embaixo. Falando em questão de competição, de Brasileirão, o Internacional voltou aos treinamentos na tarde dessa terça-feira. Teve um susto e uma boa notícia. O susto é que teve um embate ali entre Fabrício Bustos e o lateral esquerdo René. Os dois laterais aí tiveram um embate, teve uma dividida forte. O Fabrício Bustos, jogador argentino lateral, foi o que levou a pior. Teve um susto ali que se fosse algo pior, mas o lateral esquerdo René levanta o jogador ali, conversa, vê se o companheiro está bem. A vida segue, os jogadores continuam treinando normalmente. São dois dos titulares, poucos titulares, que estão à disposição do técnico Eduardo Cudê, que inclusive o Internacional anunciou que o Internacional vai treinar todos os dias até o fim dessa parada de data FIFA. Vai ser todos os dias, inclusive sábado, domingo, todos os dias vai ter treinamento, o Internacional se mobilizando para sair da segunda parte. O Inter está flertando com o Z4, o Inter quer se afastar de vez dessa zona perigosa para poder estar tranquilo para o dia 27 enfrentar o Fluminense em jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores da América. Falando em Libertadores, falando em mobilização e falando em preparação, tem boa notícia: o zagueiro Vitão, na tarde dessa terça-feira, já voltou a correr em volta do gramado, pelo menos, né, uma corrida de leve ali em volta do gramado do CT Parque Gigante. O Inter que corre contra o tempo para ter esse jogador pelo menos à disposição para o jogo contra o Fluminense, mas é algo um pouco improvável de acontecer. O Inter que tenta também ter à disposição o Maurício, que vai fazendo toda uma logística para ter o Maurício, que está servindo a seleção pré-olímpica, no jogo do dia 13 contra o São Paulo, às 9h30 da noite no estádio Beira-Rio. O mesmo vale para o volante norte-americano Johnny, que foi cortado, né, ontem da seleção norte-americana por ter um entorse no tornozelo direito. O Inter quer acelerar o tratamento desse atleta para ter já no jogo contra o São Paulo, também no dia 13, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, ter dois jogadores à disposição, pelo menos no banco de reserva. O que tu achou dessas informações? Possível contratação de lateral esquerdo? O Internacional na bronca com o VAR, com a arbitragem e também com a CBF, inclusive o vice-presidente de futebol indo na CBF reclamar precisamente pelo Inter, Dedê, que está sendo prejudicado em lances capitais do Campeonato Brasileiro, e mais as boas notícias da volta dos trabalhos. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!